Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição 7 da classe de adolescentes, achados e perdidos no reino. Se é a sua primeira vez por aqui, se inscreva aqui no canal para quando eu enviar vídeos desta classe, você seja aí notificado para estas aulas. Os hinos sugeridos são 104, 156 e 171. As 99 ovelhas foram deixadas no aprisco. Fique aqui comigo que você fará uma descoberta bastante interessante sobre este negócio. A mensagem: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Lucas 19, versículo 10. Vamos descobrir. Você já perdeu algo que era importante para você? Quando isso acontece, ficamos apreensivos, não é mesmo? E caso não encontremos, um sentimento de frustração e tristeza toma o nosso coração. Será que você já perdeu alguma coisa importante? Imagina, por exemplo, perder o celular? Imagina um desespero. Por quê? Porque o celular é um instrumento, é uma ferramenta muito importante. Tem lá nossos vídeos, nossas fotos, né? Momentos com os amigos, com a família. Então ele tem muita importância. Entretanto, quando perdemos o celular, por exemplo, ou outra coisa, e nós não encontramos, como ficamos? Exatamente assim. Tristes, chateados, ficamos completamente frustrados, aborrecidos. Por que isso tinha que acontecer comigo? Na parábola da ovelha perdida, foi exatamente esta questão que aconteceu. O pastor perdeu uma ovelha. E interessante que quando se fala de estar perdido, às vezes você fica até perdido em alguma situação, ou está indo para um lugar e você se dá conta de que você não conhece o lugar, onde é que eu estou. Salta aquele desespero, ainda mais se for uma moça, né? Se for uma jovem, né? Uma adolescente, geralmente, né? A parte feminina tem mais medo, né? Então imagina o desespero, o medo de ficar sozinha num lugar onde você não conhece ninguém. Então a questão de perder é um sentimento muito ruim. Ninguém quer perder. Ninguém, como as pessoas até dizem, né? Ninguém joga para perder. E quando nós vemos essa questão, ficamos pensativos. Será que perdemos alguma coisa valiosa na nossa vida espiritual? Será que muitas pessoas não estão dentro da igreja, já perderam a sua salvação faz tempo e ainda nem se deram conta desse negócio? Então, perder não é algo bom. Inclusive, ninguém perde uma coisa ruim, né? Sempre alguma coisa boa que a gente perde, né? É difícil perder alguma coisa ruim, né? Hora de aprender. A aproximação entre Jesus, a aproximação entre Jesus, os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama era algo inadmissível para os fariseus e mestres da lei. Afinal de contas, os primeiros eram tidos como judeus traidores que se uniram a Roma para extorquir seus compatriotas, enquanto que o segundo grupo era visto como impuro. Então temos aqui dois grupos, que é o grupo dos fariseus, que eram tidos como judeus traidores. Ninguém quer viver com uma pessoa traidora, que se une, no caso, a Roma, se uniu a outro Estado, a um outro governo, para quê? Para extorquir dinheiro dos seus compatriotas. Dinheiro é outra coisa, mas geralmente isso aqui é uma questão de imposto. Imposto, nós sabemos que imposto é roubo. Até porque o governo tira o imposto do povo, né, de cada um de nós, e nos devolve com o quê? Com corrupções, né? O mundo da política é envolvido com corrupção, né? O ladrão daqui, ladrão de lá. E quando se fala de serviços prestados, são serviços péssimos. Veja, por exemplo, o que está acontecendo, infelizmente, lá em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, as enchentes lá, e o governo não demanda ali nenhuma ajuda financeira, fala que sim, depois fala, vamos ver até quando, e na verdade tem uma ajuda que está desde o ano passado para chegar e não chegou ainda lá no Rio Grande do Sul. Então veja que o governo, o imposto tem sempre essa dinâmica de roubo, né? Até porque o roubo, o imposto realmente ele é injusto. Por que ele é injusto? Imagina que você fez alguma coisa boa. Imagina que você fez, tu abriu um pequeno comércio. Você abriu um pequeno comércio, você não, né? Talvez o seu pai. Agora o seu pai tem que ficar pagando o imposto para ter uma determinada coisa. Ora, se ele está pagando o imposto de algo que ele está fazendo, por que isso é roubo?
Porque o governo não está fazendo nada por ele, não está ajudando ele em absolutamente nada. Ele abriu o negócio sozinho, está comprando mercadoria sozinho, está comprando as coisas sozinho, está fazendo tudo sozinho. E quando ele tem o seu lucro, quando ele vende alguma coisa, ainda tem que repartir uma parte para o governo, ou seja, um imposto, ele é um roubo, né? Então, os fariseus eram esse tipo de grupo, era o grupo, vamos assim dizer, dos políticos da época, vamos assim dizer, se bem que o fariseu tem uma outra conotação, mas só que para nós entendermos. Então, eles se juntaram a outro governo, para quê? Para extorquir dinheiro ou uma outra coisa dos seus compatriotas. É interessante aqui falar, é mais uma questão de português, né? Que ninguém não vai extorquir. Eu não consigo extorquir você. O que eu consigo fazer é extorquir algo de você. Ninguém vai extorquir você diretamente. E tinha outros que eram os mestres da lei, que eram vistos como impuros. Agora você vê, um mestre da lei que era visto como uma pessoa impura. Olha que situação. Então, o fato de Jesus se aproximar deles não era visto com bons olhos. Entretanto, vemos que os mestres da lei, né, os fariseus, por exemplo, teve alguns fariseus que se converteram. Inclusive, o apóstolo Paulo, ele era fariseu. Mestre da lei também teve alguns que, me parece, lá no livro de Mateus, no capítulo 3, vai falar sobre Nicodemos, e Nicodemos, ele era um doutor da lei, né? Ele era um mestre da lei, né? Vamos dizer que Jesus chamou ele de mestre. Mas tu, mestre em Israel, e não sabia essas coisas? Então vai falar sobre essa questão. Eu falei Mateus 3, mas não é Mateus 3, não. Então, deve ser João 3. Diferença pouca de João para João 3. A mesma coisa de Mateus, né? Com a diferença pouca. Vai falar aqui sobre Jesus instrui a Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, que era um dos principais dos judeus. Então temos aqui mestre da lei, fariseu, que esses mestres da lei, que eram pessoas que conheciam a palavra do Senhor, eles eram vistos como impuro. E também pode ser também, esses mestres da lei, também pode ser os mestres da lei do governo, também pode ser isso também. Então veja que Jesus, ele se aproximava de pessoas exatamente perdidas. Por que Jesus se procurava aqueles que estavam perdidos? Porque ele veio exatamente para isso, para encontrar os que estão perdidos. Aqueles que são encontrados, vamos assim dizer, né? Por exemplo, Jesus nos encontrou, né? Nós encontramos com o Senhor, né? Jesus nos encontrou porque nós estávamos perdidos. Agora, o Senhor Jesus não precisa mais vir para nós, vamos assim dizer, né? Porque nós já somos encontrados por Ele, né? Então nós devemos ter na nossa vida encontrada com o Senhor, ter sempre um encontro com o Senhor. Geralmente a pessoa que tem um encontro com o Senhor tem sempre uma mudança no seu comportamento, se bem que não foi isso que aconteceu com o jovem rico, né? Lá de Lucas 18, né? Ele se encontrou com o Senhor Jesus e saiu sem a sua salvação, né? Então ele não mudou muita coisa na vida dele. Continuou rico, mas perdeu a salvação. Então ele continuou perdido, né? Achados e perdidos do reino de Deus. Nele temos um pastor que sai à procura da centésima ovelha, uma mulher com 10 moedas que sente a falta de uma, e um pai que tem 2 filhos e um deles resolve ir embora. Temos aqui uma questão interessante sobre a procura da centésima ovelha. Então, esse aqui perdeu 1% do que possuía, né? Tinha 100, perdeu 1, então ele perdeu essa parte, essa porcentagem. A mulher que tinha 10 moedas que sente a falta de uma, nesse caso também ela perdeu 10%? Oh, meu pai, porcentagem matemática nunca foi meu forte. Se bem que nesse caso ela tem 10, então ela perdeu 10%, né? Perdeu uma. Só que tem a questão do pai. O pai tinha 2, perdeu 1, então ele perdeu aqui 50%. De qualquer forma, temos aqui 3 casos de pessoas que perderam. No caso da ovelha, perdeu 1%, né? 1%, o pastor que perdeu a ovelha perdeu 1% da ovelha, do que ele possuía. A mulher tinha 10 moedas que sente a falta de uma, de 10, ele também perdeu 10%. E no caso, o pai perdeu 50%, ou seja, tinha 2 filhos e perdeu 1, então ele perdeu 50% do que possuía.
No entanto, a história vai nos contar que existem 4 questões interessantes. Questão perder. Essa é a questão principal, inicial, que é perder. Quando nós perdemos alguma coisa, no caso, a mulher que perdeu a dracma, o pastor que perdeu a ovelha e o pai que perdeu o filho. Depois tem a questão do procurar. É interessante que o pai não procura o filho. E por quê? Porque a ovelha, ela se perdeu. E você já vai saber por que a ovelha se perdeu. A ovelha, ela se perdeu, ela não quis se perder, ela se perdeu. Então o pastor foi atrás. A dracma, como era um bem físico, não tinha vida, então ela não tem sentimento de nada, ela não quis, ela nem quis sim, nem quis não existe querer, porque a dracma era uma moeda, inclusive foi a moeda que mais tempo ficou em circulação no mundo. Ela ficou em circulação acho que até 2002, quando ela deu o lugar para o euro. Então temos aqui esse ponto, né, de buscar. O pastor buscou a ovelha e a mulher buscou a dracma. Curioso que a ovelha se perdeu de onde estava e saiu. A dracma, ela foi perdida dentro de casa. O que isso traz para nós? Muitas vezes nós perdemos as coisas dentro de casa, ou seja, na casa do Senhor. Às vezes nós estamos na casa do Senhor, estamos perdidos na casa do Pai. Nós estamos perdendo, às vezes até perdemos a nossa salvação dentro da casa do Senhor. Como isso é possível? Da mesma forma que a mulher perdeu a dracma dentro de casa, muitos cristãos hoje estão dentro da igreja, mas na verdade não entenderam ainda que já perderam a salvação faz tempo. Então perderam dentro de casa. E agora tem a questão do pai. O pai não buscou o filho. Por quê? Porque o filho quis sair. E o filho tem esse pai como morto. Por que ele tem como morto? Porque não existe herança de pai vivo, de pessoa viva. Se uma pessoa é viva, os seus herdeiros ainda não podem herdar nada, porque só herda depois da morte. Quando esse filho chegou para o pai e disse, me dá a minha parte que eu tenho direito, significa dizer que ele estava tendo o pai como morto. Ou seja, pai, o senhor para mim morreu, então me dá a minha parte, que a sua vida para mim não interessa. Eu não me importo se o senhor está vivo ou morto, para mim é a mesma coisa. E para mim, você está morto. Então me dá a minha grana, que eu vou sair da sua presença. Então ele quis sair, por isso que o pai não foi atrás. Então tem o perder, o procurar, o encontrar. Quando o pastor encontrou a ovelha, colocou nos ombros e trouxe para casa, né? Trouxe para o lugar de origem, né? A mulher também encontrou a dracma e fez o quê? Se alegrou com as amigas. Por quê? Porque a mulher gosta mesmo de dinheiro, né? Ela se alegrou com a dracma valia um valor de um dia de trabalho, então a mulher gosta mesmo de dinheiro. Se bem que nesse sentido, brincadeiras à parte, a dracma era tipo uma aliança. Quando nós ficamos noivos ou somos casados, nós usamos uma aliança. A dracma era um conjunto era tipo um cordão, né, de 10 dracmas. Quando se perdesse uma, vale dizer, era o mesmo que dizer que não estava dando valor àquela aliança do noivado. Então essa mulher que perdeu a dracma, ela na verdade ela era noiva. Então ela precisava encontrar essa dracma para quando o seu noivo chegasse, visse que ela estava usando o cordão, vamos assim dizer, né? Geralmente colocava na cabeça também, né? Então, era aqui, né? Usava aqui. Então, para que a minha noiva está usando as 10 dracmas, então ela ainda é minha noiva. Ela não podia perder, porque senão ela perderia a questão do noivado. O que pode trazer para nós o seguinte: como nós, a Igreja do Senhor, é a noiva de Cristo, nós não podemos nos perder para não perder as bodas do Cordeiro. Então veja que aqui é uma questão bastante interessante. E aqui é a questão de se alegrar. O pastor ficou alegre ao encontrar a sua ovelha, a mulher ficou feliz da vida ao encontrar a sua dracma. E o pai ficou feliz da vida ao saber que o filho retornou para casa. O Deus que procura até encontrar. É bem possível que a ovelha da história tenha sido atraída por novas pastagens, se distraindo com algo e quando percebeu estava longe do convívio das demais. Como é sabido, as ovelhas são animais dóceis e desprovidos de senso de direção.
Então foi por isso que a ovelha se perdeu. Por quê? Porque talvez ela tenha encontrado uma pastagem melhor, ter se distraído com algum barulho, por exemplo, com uma outra coisa, e também pela questão dela ser um animal dócil, é muito fácil de lidar com ela. Então aí ela é muito fácil de você levar a ovelha para algum lugar, é muito fácil. E também pela questão dela não ter senso de direção, e isso aqui é o ponto principal. Porque como ela não tem senso de direção, uma vez que ela saiu para algum lugar, ela não consegue mais voltar, ela não tem senso de direção, ela não sabe de onde que ela veio. Ela fica completamente perdida. Eu tive a oportunidade de ver algumas ovelhas de perto. É um animal bastante curioso, é bastante interessante até. E é curioso também uma outra questão sobre a questão do pasto aqui, é uma questão muito importante, que às vezes as ovelhas estão numa igreja, aqui trazendo para nós, né? E acaba indo para outro lugar. Por quê? Porque lá aparentemente a pastagem é melhor, é mais bonita. Já ouviu aquele ditado que a grama do vizinho é sempre mais verde? Ela pode até ser mais verde, mas ela pode ser sintética, ou seja, ela não serve para alimento. Então, na questão, e também não é natural, né? A questão nossa direta não é natural. Então, quando uma pessoa, principalmente os adolescentes, as adolescentes, né, que gostam de visitar igrejas, e não há nenhum problema nisso, você pode ir, desde que, claro, com a autorização do seu pastor. Quando você vai para uma igreja visitar, você vai ver algo bonito ali. Então você pode se enganar com isso. Olha, aqui tem isso e na minha igreja não tem. Olha, aqui o povo é assim, na minha igreja não é. Aqui a pastagem é melhor. Não, a pastagem pode ser sintética, ou seja, pode ser de plástico. Então você precisa ter cuidado, ou seja, pode ser uma grama artificial, uma pastagem artificial. Não estou dizendo que todas as igrejas que você possa ir pode ser isso. Eu estou te dando apenas uma orientação para você não se deixar levar pelas aparências de igrejas. Tem muitas igrejas por aí que tem uma aparência muito boa, parece igreja, é tudo direitinho, é tudo organizado, é tudo bonitinho, a pastagem parece ser boa, mas na verdade não passa de muitas heresias. Então você precisa ter cuidado com esse negócio. E a questão aqui do senso de direção, né? Inclusive os adolescentes costumam não ter muito senso de direção, né? Às vezes quer fazer algumas coisas e acaba se perdendo. Então, cuidado, não se deixe levar. Está querendo tomar uma atitude, está em dúvida. Fala com seu pai, fala com a sua mãe, conversa com o seu pastor, com o seu professor da Escola Bíblica Dominical para te dar uma orientação para você aí depois de ir, você ter dificuldade para voltar. O pastor valoriza a ovelha perdida. O pastor poderia muito bem dizer a si mesmo: ela saiu do meio do rebanho porque quis. Agora ela deve sofrer as consequências. Afinal de contas, é apenas uma ovelha e ainda tem 99. Mas não. Ela ama, mas não. Ele ama cada uma das suas ovelhas. Não é hoje uma questão muito vista nas igrejas do pastor valorizar as ovelhas. E aqui cabe o seguinte: não é a questão da supervalorização, de valorizar as ovelhas, isso ou aquilo. É a questão que existem situações que nós precisamos compreender. Certa vez soube de um caso de um amigo meu que é pastor, e uma mãe estava muito triste com o filho, porque o filho queria sair da igreja, então ela pediu, juntamente com esse pastor, falou: conversa com meu filho, dá uma palavra pastoral para ele, porque o meu filho não anda bem, ele está meio desorientado. Ele era mais ou menos adolescente, inclusive já foi meu aluno, quando ele era adolescente. E qual foi a palavra desse meu amigo pastor? Ah, manda ele lá na igreja, me procurar lá no meu gabinete. Sabe que pode parecer uma palavra boa, né? Mas não. Por que não? Porque esse pastor não valorizou a ovelha, porque se valorizasse, o pastor iria sair do gabinete, iria sair do conforto da sua igreja para fazer o quê? Para ir atrás da ovelha que está triste, que está aborrecida, que quer sair da igreja. Então, muitas vezes, as pessoas não são valorizadas dentro da igreja e, por conta disso, acabam indo para outras igrejas, ou pior, né? Procuram até o mundo, né? Até porque o mundo geralmente abraça. E nesse ponto, você que é adolescente, você precisa ter muito cuidado, porque na igreja pode ser que você talvez esteja passando por isso, quase que não saiu. Talvez o seu pastor não te dê a atenção que você quer, que você deseja, mas também pode entrar naquela questão de Shakespeare, né? Shakespeare
Shakespeare dizia que não é porque uma pessoa não demonstra que te ame do jeito que você gostaria que ela demonstrasse, não quer dizer que ela não te ame, que ela não te valorize. Então pode ser uma questão do seu pastor também. Mas é importante que você não saia da sua igreja. Ah, meu pastor aqui não me valoriza, eu vou para outra igreja. Não faça tal coisa. Por que não? Porque se teu pastor não te valoriza, por duas razões. Ou porque ele realmente não viu, ainda não se deu conta que você é uma pessoa de valor, ou por outras questões. A vida do pastor é muito atarefada e são muitas coisas para ele fazer. Então, o ideal é assim, você saber que você é uma ovelha que tem valor. Ainda que o seu pastor não te dê valor, saiba, ou a sua liderança, ou o seu professor da escola bíblica dominical, por exemplo, saiba que sim, você tem valor. Agora, existe também a questão de que você demonstrar o valor que você tem. Como que você demonstra o valor que você tem? É quando o pastor, por exemplo, pede para você fazer algo e você faz com alegria, com amor, e ele vai começar a te observar e vai ver que verdadeiramente você é uma pessoa valorosa. Então aqui cabe a questão do que o pastor, principalmente o pastor, precisa ter essa tendência de observar as ovelhas com cuidado, né? Ver cada caso é um caso, cada ovelha tem uma forma específica para ser tratada, né? Provérbios 23, 27 diz que procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem do seu rebanho. Então nós não, né? A pessoa que é pastor precisa ter muito cuidado nessa questão, Provérbios 27 a 23, eu acho que eu inverti, né? Provérbios 27 a 23. Procura conhecer o estado das suas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. A ovelha, ela precisa de cuidado, ela precisa ter pastagem, mas também a ovelha também precisa ter cuidado, né? Saber que tem o seu valor, mas também não é porque o pastor não está valorizando que eu vou sair daqui e vou para outra igreja porque lá vão me valorizar. Cuidado com a grama sintética, hein? Cuidado com a pastagem sintética. O pastor procura a ovelha perdida. De acordo com a história, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco em segurança, sair em busca da perdida. O pastor correu riscos para encontrar a ovelha que se perdeu. Sim, o pastor ele tem alguns riscos para encontrar a ovelha. Apesar que eu não lembro assim do texto, se o texto menciona alguns riscos que o pastor correu para encontrar aquela ovelha, mas todas as vezes que uma ovelha sai de onde está e o pastor vai atrás, ele tem uma série de riscos. A vida pastoral não é uma vida fácil como muitas pessoas pensam. A vida pastoral é uma vida muito sofrida e muitas vezes até rejeitado. Então é uma vida muito sofrida, é muito desgastante a questão da liderança pastoral. Então, procure também não dar muito trabalho para o seu pastor, né? Olha lá, hein? Olha lá o que você está fazendo. Veja que, falando até sobre a questão do valor, ele tinha 99 ovelhas. Imagina que você tem 99 ovelhas. Você perdeu uma, para que você vai se arriscar para buscar uma se você pode perder as outras 99? Porque o lobo pode vir. E por que o pastor da parábola não se ateu a isso? Não é que ele não se ateu, é porque no lugar se ateu, ficou uma expressão estranha, né? Ficou estranho. A questão é, quando o pastor deixou as ovelhas lá, ele deixou guardada, elas estavam bem guardadas, não tinha como o lobo ou outra pessoa chegar ali para roubar aquelas ovelhas, vamos assim dizer. Então, o pastor ele teve cuidado nesse sentido também. Ele teve muito cuidado. E o pastor, existe uma questão muito interessante, inclusive, sobre a vida de Davi. Davi era pastor de ovelha. E hoje em dia nós temos pastores que usam perfumes de tudo quanto é marca, né? Porque às vezes tem uma situação financeira boa, né? Mas o pastor ele não tem que ter cheiro de tal perfume. O cheiro do pastor é ter cheiro de ovelha. O pastor precisa cheirar a ovelha, precisa ter cheiro impregnado nas suas vestes, vamos assim dizer. Né? Porque, espiritualmente falando, que eu quero dizer. Porque quantas vezes o pastor hoje está atarefado com tantas coisas e não vai em busca da ovelha perdida, o que não é o caso aqui. Ele deixou as 99 ovelhas e foi fazer o quê? Foi em busca da outra. E aqui cabe a resposta do que eu te perguntei. Inclusive aqui fala, de acordo com a história, o pastor deixa as 99 ovelhas no aprisco. Na verdade, a Bíblia não diz que deixou no aprisco. Não é no aprisco. Você pode ver lá no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 4,
que a Bíblia menciona que as ovelhas foram deixadas no deserto e não no aprisco. Não no aprisco, não tem aprisco no texto, não existe. É no deserto. E também isso traz uma questão para nós, né? As ovelhas estavam no deserto, guardadas lá no deserto, e talvez seja o nosso ponto. Por quê? Porque é no deserto que nós estamos guardados pelo bom pastor. É no deserto que o cuidado do Senhor conosco é maior. Não é que quando nós estamos fora não seja, né? Quando nós estamos em outro lugar. É porque no deserto é o lugar que nós não temos recurso. O único recurso no deserto é o Senhor. Portanto, aqui a questão do pastor procurar a ovelha perdida, ele não deixou a ovelha no aprisco, ele deixou no deserto. Lucas capítulo 15, versículo 4. O Deus que se alegra com o reencontro. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor da história fica muito contente e volta com ela nos ombros. Como é maravilhoso pensar em Deus, em um Deus que sente alegria ao encontrar pecadores arrependidos. Ele nos toma em seus braços e nos tira do lugar de morte onde estávamos e nos conduz ao lugar de vida e segurança. Quer dar uma alegria ao Senhor? Quando você quer falar com alguém, fala para essa pessoa aceitar Cristo como Salvador. Nada alegra mais ao Senhor do que um coração arrependido que aceita Cristo como Salvador. A Bíblia chega até a mencionar que há festa no céu quando um pecador se arrepende. Exatamente isso. Quando você se arrependeu e aceitou a Cristo como Salvador, houve festa no céu por causa do seu arrependimento, porque você aceitou a Cristo como Salvador. E Deus é um Deus que se alegra com esse reencontro. Deus fica feliz quando, às vezes, até as pessoas, né, que às vezes se desviam e voltam. Eu, por exemplo, fiquei muito tempo afastado do caminho do Senhor, fiquei bem perdido, mas o Senhor me deu a oportunidade de voltar para o redil, né, para o aprisco, e eu voltei. Então, nesse parâmetro que a gente vive ali no mundo ali meio perdido, completamente perdido na verdade, né? Nós não, em alguns casos, eu ainda via o cuidado de Deus para comigo. Eu via que ainda assim, apesar de eu estar desviado, fazendo tudo que não devia, o Senhor ainda tinha uma misericórdia, ainda cuidava, ainda me livrava de morte, inclusive, de situações de morte até. Inclusive, a casa onde eu moro hoje, em frente a ela, uma vez, quando tinha uns 13 anos, eu quase morri assassinado, porque eu estava numa festa de rua, e quando de repente aconteceu um tiroteio, e eu estava justamente entre o atirador e o alvo do atirador, e a distância é de mais ou menos uns 2 metros de um para o outro, e ainda assim Deus me guardou e não permitiu que nenhum tiro me acertasse. Acertou ainda a mão do rapaz, mas não me acertou. Eu não sei como, mas Deus me protegeu ali, cuidou de mim, ainda que eu fosse uma ovelha perdida, ainda e depois de muitos e muitos anos que eu fui voltar para o Senhor. Veja que mesmo eu estando afastado, o Senhor, esse entre outros livramentos de morte que o Senhor me deu mesmo eu estando afastado. Mas aí teve uma hora que eu falei, é melhor eu voltar para os caminhos do Senhor, porque esse negócio de estar no mundo não está dando certo não. Aí eu voltei para Jesus. Então o Senhor, ele certamente ficou feliz no meu reencontro. O Senhor sempre tem a alegria do encontro e do reencontro. O importante é quando a pessoa encontra o Senhor e nunca mais larga ele. Isso é o mais importante. Mas quando ele ainda deixa o Senhor, mas ele ainda tem uma oportunidade de voltar, o Senhor também se alegra. Por quê? Porque o nosso Deus, ele se alegra com o reencontro por causa da questão da comunhão. O Senhor deseja ter comunhão para conosco. O Senhor deseja que eu e você continuemos salvos na pessoa de Cristo, que nós não venhamos, né, que nós não sejamos aí uma pessoa perdida, muito pelo contrário, nós venhamos ser uma pessoa encontrada pelo Senhor. Conclusão. Jesus é maravilhoso, ele toma a iniciativa de buscar as ovelhas perdidas até encontrar, porque é o bom pastor. É interessante que nessa questão do pastor no sentido humano, o pastor realmente ele tem uma função muito importante que é cuidar de ovelhas.
No entanto, vivemos um mundo em que os pastores estão deixando muito isso de lado. Veja, por exemplo, essa ideia do meu amigo que é pastor, que inclusive é um pastor, inclusive é um pastor muito sério. Ele chegou a falar, me procura lá no meu gabinete pastoral. Não é assim. O pastor que precisa ir ao encontro da ovelha e não a ovelha ao encontro do pastor. Ainda mais uma ovelha dessa que está completamente enfraquecida, triste, ferida, precisa de ter muito cuidado com uma ovelha dessa, porque, na verdade, o pastor ele precisa ter na mente que o rebanho é do Senhor e ele prestará contas a Deus por cada ovelha que se perdeu. Veja, hoje temos escândalos em cima de escândalos envolvendo pastores que têm situações inadequadas, comportamentos inadequados com seus fiéis, né, com os fiéis da igreja, melhor dizendo. Então nós devemos ter no nosso coração que sim, o pastor ele tem muitas tarefas, nós não devemos ficar dando trabalho para o nosso pastor. Mas de contrapartida, se acontecer de nós darmos um trabalho para o nosso pastor, fazermos algo, nos perder, por exemplo, o pastor ele tem o dever de ir atrás de nós para nos orientar, para nos dar uma palavra pastoral, para nos trazer de volta para o aprisco. Vamos praticar. Número 1, perder, procurar, encontrar e se alegrar. Número 2, eu vou deixar aqui para você bem essa questão aqui, para você ver direitinho a resposta, para você fazer direitinho as questões. Número 3, como é maravilhoso pensar em um Deus que sente alegria ao encontrar pecadores arrependidos. Ele nos toma em seus braços e nos tira do lugar de morte onde estávamos e nos conduz ao lugar de vida e segurança. Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Falando em questão de pastoral, essa semana eu tive um livramento de morte. Eu estava num veículo junto com o meu amigo e quando ele foi entrar numa rua, aconteceu uma situação de que acabaram batendo nele. E naquele momento eu vi a mão do Senhor cuidando de nós três. Por quê? Cuidou do meu amigo está com um problema na mão esquerda e ali ele não pode tomar nenhuma pancada e foi justamente o lado que bateu. Só que como ele não tem o hábito de andar com a mão para fora do veículo, então não aconteceu nada. E também foi uma questão de um acidente com uma moto. E interessante que eu fiquei assim, muito apreensivo com a situação. Tanto meu amigo quanto eu saímos ilesos, não sofremos nenhum arranhão. Mas a pessoa, né, o amigo que foi assim jogado para fora, né, foi lançado, passou por cima do capô do carro, ele se machucou um pouco, né, deu um pequeno prejuízo em sua moto. Mas eu fiquei assim, uma coisa assim, que me chamou muita atenção, é que foi uma moto, porque se fosse um caminhão, eu e meu amigo teríamos morrido na hora. Não teria ali como escapar, porque a batida não teria sido de frente. Então o cinto de segurança não iria ter nenhum valor ali, porque a batida de lado, o cinto de segurança não ia valer de nada. E como é um carro pesado, o caminhão seria um carro pesado, por exemplo, então tanto meu amigo quanto eu iríamos morrer. Então Deus fez com que nem eu e nem ele sofrêssemos um arranhão. Mas o que me chamou a atenção, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira foi que o amigo que sofreu um acidente e bateu lá com sua moto, ele estava mais preocupado com a moto do que com o estado de saúde dele. Eu fiquei assim, muito surpreso que ele machucou um pouco, não foi muita coisa, apesar do impacto. E eu fiquei assim, me questionando, o impacto desse, ele conseguiu se levantar, não aconteceu, não quebrou nada. Eu fiquei muito impressionado. Por quê? Porque eu vi ali o cuidado de Deus com aquele homem e eu fiquei assim, muito intrigado. Por que este homem sofreu isso e não aconteceu nada com ele? E começamos a conversar para poder tomar ali os procedimentos, levar ele para um hospital, prestar o socorro, ou ver a questão do prejuízo dele, ver como é que vai ficar, o prejuízo do amigo e tal, aquela coisa toda. Descobrimos que ele era um diácono desviado da casa do Senhor. Eu não perdi tempo. Mas falei de Jesus para ele, eu senti
que ele ficou bem mexido e eu fiquei pensando, será que o propósito de Deus para esse acidente era para que nós viéssemos falar de Jesus para ele? Para ver se cabra volta para Jesus? Veja que ali, apesar de ele estar desviado dos caminhos do Senhor, é um diácono, ainda assim o Senhor tem ali as mãos guardadas nele, ainda estava guardando, ele deu livramento a ele. Porque nessa questão de morte, se fosse para sofrer alguma coisa, quem sofreria era ele, e não eu e meu amigo. Então veja que o Senhor, ele deu livramento àquele moço, porque apesar do impacto, ele bateu lá no asfalto e estava com capacete, então não sofreu maiores danos, na cabeça, graças a Deus, não aconteceu nada, no corpo foi apenas alguns arranhões, até um pouco profundos, mas não quebrou absolutamente nada. Então foi o livramento de morte para ele. E no caso do meu amigo e eu, nós tivemos um livramento de morte porque não foi um carro pesado. Porque se fosse um caminhão, por exemplo, eu e meu amigo teríamos partido para a eternidade. Só prova que o Senhor tem cuidado de nós e que nós podemos partir para a eternidade a qualquer momento. Então que nós venhamos ser agradecidos ao Senhor, porque nós não somos perdidos nesse mundo. Temos um bom pastor, que no caso é Cristo, que cuida de cada um de nós. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma aula edificante na presença santa do Senhor e que nós venhamos levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da questão do bom pastor que busca aí a ovelha perdida para que outras ovelhas também venham fazer parte do aprisco, né, do redil. Inclusive, redil é uma palavra que eu gosto muito de usar, porque redil de trás para frente é líder. Eu acho muito interessante. Então, que Deus em Cristo continue abençoando na sua vida. E lembre-se, as 99 ovelhas não foram deixadas no aprisco, foram deixadas no deserto, como nos relata Lucas capítulo 15, versículo 4. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Tenha uma boa aula e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!